estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas da área de Ciências Humanas, que conta agora com a participação das professoras de História, a Viviane Soares e a Angélica Regina. Sejam bem-vindas, professoras. Antes da gente passar para as nossas questões, vamos relembrar mais algumas aulas de História. Professora Viviane, tudo bem? Tudo bem, Dani. Conta pra gente o que os alunos viram no primeiro e no segundo ano. Vamos lá, né? Bom dia a todos. Na aula do primeiro ano a gente trabalhou com fundamentalismo étnico. Então a gente falou um pouquinho, até desde o conceito de fundamentalismo, né? Falamos também um pouquinho de extremismo, falamos como é que isso se relaciona, né, em determinadas etnias, dentro da busca do resgate das características, né, de um povo. E na aula do segundo ano a gente trabalhou com identidade cultural e globalização. Então, são até temas próximos, né? Embora a gente tenha aí uma abordagem diferente, né? Então, no segundo ano, a gente fala um pouco sobre as características culturais, o que faz com que a gente se identifique com um determinado grupo e como é que a globalização, ela interfere tanto na formação da nossa identidade, tanto nesse processo de encontro, né? De descoberta e até mesmo, né, de alteração, já que a gente viu que nós não temos uma identidade inflexível, né? A gente percebeu que ao longo da nossa vida nós passamos por uma série de transformações que são fruto das experiências que nós vivemos. E a globalização acaba interferindo nessas relações. Obrigada, professora Viviane. Tudo bem, professora? Tudo bem. Conta pra gente aí o que os alunos viram hoje no ensino fundamental. Bem, no ensino fundamental, no quinto ano, nós falamos sobre cultura e diversidade cultural, né? Então, nós fizemos aí uma linha do tempo, vamos dizer assim, no que diz respeito ao conceito de cultura, para que a gente pudesse compreender como que esse conceito foi sofrendo transformações ao longo do tempo, para que a gente conseguisse chegar a compreender também, a entender melhor o que significa diversidade cultural, né? O objetivo era relacionar essas duas informações, a cultura, o conceito de cultura e o conceito de diversidade cultural, para que nós possamos perceber que vivemos num mundo múltiplo, num mundo diverso e a partir daí buscar respeitá-los. Obrigada, professora Angélica. Agora que já relembramos as aulas da professora Viviane e da professora Angélica, vamos voltar para as nossas questões. E a primeira questão desse último bloco é para a professora Angélica, é uma dúvida do quinto ano, desculpa. O que é cultura? Bem, gente, como nós acabamos de falar aqui e na nossa aula, cultura vai sofrer transformações no seu conceito ao longo do tempo, né? Então, hoje, nós vamos partir do hoje, o conceito de cultura é um conjunto de valores, crenças, práticas que são construídos ali pelos seres humanos nas relações que eles vão se estabelecer entre si. E aí, a partir do entendimento de cultura na atualidade, nós compreendemos que nesse mundo múltiplo, né, nesse mundo diverso, cultura ela vai ser tudo aquilo que será produzido, construído pelos homens, pelos seres humanos nas suas relações e que vai variar de povo para povo, em contexto para contexto, em espaço para espaço. Obrigada, professora Angélica. Passando aqui para o pessoal do ensino médio, uma dúvida sobre a aula do primeiro ano. Por que as pessoas confundem fundamentalismo com extremismo, professora Viviane? Isso. A gente tende a compreender esses conceitos como se eles fossem sinônimos, né? Quando, na verdade, eles têm significados diferentes, embora a gente compreenda que, na prática, nós encontramos eles muito próximos. O fundamentalismo, ele se refere aí àquela busca por resguardar as características tradicionais de um determinado grupo, de uma determinada corrente de pensamento, de uma determinada religião. Então, os fundamentalistas, eles buscam o que é visto como fundamental mesmo, né? Então, se a gente pegar aí um grupo religioso, né, a gente pode citar aí qualquer um grupo religioso que busca resgatar, então, as suas origens, as suas tradições, entendendo que aquilo ali é visto, né, como o melhor, né, o mais acertado para aquela religião, a gente fala que é fundamentalista. Né? A gente pode falar de fundamentalismo étnico também, né? Que é um grupo que compreende, né, que é preciso resgatar as características iniciais e tradicionais daquele grupo.
O extremismo é quando você tem algumas ações que são mais radicais, quando você precisa convencer o outro de que seu modo de pensar é o melhor, seu modo de pensar é o correto, né? Você querer impor uma forma de pensamento. Então, se a gente pega de uma determinada religião e fala, olha, ela é fundamentalista porque ela quer preservar os seus conceitos iniciais, seus conceitos tradicionais, ótimo, ela é fundamentalista. Agora, ela além de preservar esses conceitos, ela quer impor aos outros grupos, ela ataca os outros grupos, ela condena as práticas de outros grupos, ela recorre às vezes até à violência, aí a gente já fala que ela é extremista. Muitos fundamentalistas são extremistas? Sim, o que não quer dizer que as palavras são sinônimos. Pode ser fundamentalista e não ser extremista. Mas o que muito acontece é que grupos fundamentalistas têm ações que se encaixam dentro do extremismo. Obrigada, professora. Eu gostaria até de dar uma Pode, fica à vontade. Puxando, inclusive, para o 5º ano, né? Falamos sobre cultura e diversidade cultural e a fala da professora, ela tem tudo a ver com o que a gente discutiu, né? E quando nós falamos que, ao longo do tempo, o conceito de cultura foi sofrendo transformações, entendemos que vivemos num mundo múltiplo, ela está muito linkada a isso que a professora falou, né? Da tentativa de imposição a partir dos conceitos que ela acabou de construir. No século XIX, por exemplo, a gente, né, e bem antes disso, lá no século XVI, né, XV, XVI, quando nós tivemos a ideia de cultura ligada à Europa, a um modelo, a um padrão, todas aquelas que fugiam, né, daquele modelo colocado ali como o melhor, como superior, estavam fadadas ao fracasso, né? A própria linha do tempo da história da humanidade, construída ali pelos europeus, traz ali um padrão, né? Aqueles que não estão seguindo essa linha, aqueles que estão, né, fora desse padrão, estão atrasados. E esse processo de desconstrução desse conceito de cultura está muito atrelado ao que a gente está falando aqui hoje, né? O que a professora acabou de citar. Desde o começo, né, quando falamos um pouco das nossas aulas, eu pensei, nós vamos poder trocar muita figurinha hoje, porque o nosso assunto está bem casadinho, bem próximo. Excelente, professoras. Agora sim, professora, a próxima, voltando aqui, a nossa próxima dúvida é para você, é uma dúvida de 5º ano. Qual a relação entre cultura e diversidade cultural? Isso, como é importante a gente estabelecer essa relação, né? Falando de cultura enquanto aquilo que é eu falei agora há pouco, conjunto de práticas, de valores, né? De crenças, a professora até citou aqui a questão relacionada à crença. Então, todas essas construções que são realizadas entre os seres humanos, né? Nas suas interações ali, nas suas relações, é chamado de cultura. Então, a gente não pode considerar uma cultura superior ou cultura inferior, né? A gente tem que entender que as culturas, elas são construídas de maneiras diferentes. E aí a gente entra na diversidade cultural. Né, o conceito de diversidade cultural, ele está relacionado a isso, a entendermos que no mundo existem várias formas de se construir cultura. E nós não podemos estabelecer uma relação de um conceito de superioridade ou caracterização de superioridade ou inferioridade. Então, a relação entre cultura e diversidade cultural é que nós vivemos num mundo múltiplo, um mundo diverso, que produz culturas diferentes e que precisamos aprender a nos respeitar e a conviver com o diferente. Ótimo, professores, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida, seguindo aí nesse tema, qual a melhor definição para a identidade cultural? Então, eu acho que nós falamos um pouquinho, né, a professora Angélica falou sobre a definição de cultura e essas características, né, então eu posso pegar aí a questão da identidade para a gente poder relacionar o que foi dito aqui, né, dizer que a identidade é aquilo que dá um laço de reconhecimento, né, de se sentir fazer parte de algo. Então, quando nós falamos de identidade cultural, a gente diz de partilha, né, de grupos que se identificam, né, uma pessoa que se identifica com um determinado grupo.
grupo com uma determinada prática, né, como determinada característica cultural. E isso faz com que exista um laço entre essas pessoas, né? Existe um reconhecimento, e a gente pode falar isso de diversas formas, isso pode se materializar de diversas formas, a ponto de uma pessoa que eu vou pegar o meu caso, né? O nosso caso, somos mineiros, né? Eu, mineira, viajo para algum lugar e encontro com outro grupo de mineiros, e eu me sinto parte daquele grupo, porque nós temos algo de identidade, e ali, daqui a pouco a gente está comentando, você é de onde, você gosta disso, né? E a gente percebe que há essa identificação e esse sentir parte daquele grupo, mesmo que sejam pessoas que eu não convivia, né? Justamente porque nós temos traços culturais comuns. Obrigada, professora. E de onde vem a ideia de superioridade cultural? Pois é muito dentro do que eu falei agora há pouco, né? Lá atrás, lá no século XV, na época do processo de colonização, a gente já percebe, né, uma tentativa de impor, né, de imposição de uma cultura sobre a outra. A gente até utiliza uma palavra chamada de aculturação, que apesar de a gente perceber que pelo menos há uma tentativa, mas não de fato acontece. Porque apesar de os europeus tentarem impor, por exemplo, aqui no Brasil, a sua cultura, a sua forma de entender o que é civilização e do que seria melhor em termos de construção cultural, o que houve foi uma mistura, né? Uma miscigenação aí. Então a gente não pode dizer que há uma aculturação, que a aculturação de fato ela acontece na íntegra. Mas desde esse processo de colonização, a gente já percebe uma construção, um padrão sendo imposto daquilo que seria o ideal enquanto termos de civilização. Esse conceito, inclusive, de civilização é trazido para cá, então é desde esse momento, tá? Só acrescentando, já que a gente está falando dessa questão de cultura superior e foi comentado pela professora a questão, né, do Brasil, a gente sofre com a interferência de outros povos, né? Porque muitas vezes quando a gente fala em fundamentalismo, as pessoas associam muito aos povos islâmicos. Hoje também teve isso na aula, né, de ensino religioso, muito aos muçulmanos. E a gente percebe, né, quando a gente fala de imposição cultural, o que acontece no processo de dominação no Brasil, né? A imposição de uma religião, o catolicismo, o desconsiderar a religião, a religiosidade dos povos que já estavam aqui, é uma tentativa de aculturação, né? E é também uma prática fundamentalista e que chega a ser extremista, que é você acreditar que a sua religião está correta, tentar impor para outro povo, desconsiderando a sua cultura. Obrigada, professora. Vamos para mais uma, sobre uma questão do nosso primeiro ano. Quais as razões para as manifestações fundamentalistas dos povos bascos? Então, os povos bascos, né, a gente até costuma referir-se a eles como país basco, vive no território espanhol, né, e fronteira com a França, e na verdade não formam um país. Eles não são povos independentes desse ponto de vista, mas é um povo que guarda a sua cultura, guarda as suas características, principalmente a sua língua, né? A língua basca, ela é uma das mais antigas que a gente tem, né, na Europa, entre as que a gente ainda, né, que são usuais hoje. Mas esses povos, eles lutam pelo reconhecimento do seu país, como eu disse, embora não seja um país, mas eles se consideram assim. Então, eles querem a sua liberdade, eles querem esse reconhecimento e não sofrer interferência, né, da Espanha. Isso acabou gerando muitos conflitos, né, e a gente tem o desenvolvimento de um grupo revolucionário, né, que é o ETA, que na língua basca quer dizer pátria basca e liberdade, que lutam por esse processo de libertação. É um grupo que cresce muito durante a ditadura do general Franco, porque ele, não só com os povos bascos, mas também na região da Catalunha, ele gera, né, uma repressão muito grande, né, uma imposição muito grande, chegando a proibir, por exemplo, no caso dos bascos, a língua basca. Isso faz com que grupos se reúnam para lutar pela resistência, tentar manter viva as características, né, da cultura basca. Esse grupo ETA, ele passa por várias transformações ao longo da história, mas é um grupo que defende essa independência, mas utiliza-se de atos terroristas para tal. Durante a ditadura do general Franco, é um grupo que cresce muito, porque aí a repressão era muito grande, então muitas pessoas vão fazer parte.
Esse grupo, ao longo da história, ele vai perdendo, né, a sua força. E recentemente, né, em 2011, eles depuseram as armas, né, eles entregaram as armas e desistiram da luta. Foi até feita uma cerimônia na qual nenhuma autoridade espanhola quis participar. Mas é a luta do povo basco e até mesmo do povo da Catalunha, né, deixa isso muito claro para a gente, que é a tentativa de se formar um Estado independente, visando resguardar, né, as suas características culturais. Obrigada, professora Viviane. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas da área de Ciências Humanas. Se ficou alguma dúvida, é só você acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. E se você ainda não fez o download do seu PET 7, eu quero lembrar também que não só ele, como todos os outros, estão disponíveis gratuitamente no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Lembrando que todas as nossas aulas ficam disponíveis nas plataformas digitais para você assistir aí quando e quantas vezes quiser. Agradeço a presença das nossas professoras e professores, intérpretes de Libras que estiveram hoje com a gente e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!